Olá, galerinha. Meu nome é Karen, sou professora de inglês do Ludovico Pavoni. Hoje eu vou dar uma aula para vocês, a matéria do nono ano, tá bom? E vou explicar um pouquinho sobre os sufixos e os prefixos. Ambos os dois são formação de palavras no inglês. Vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona no português e depois eu vou começar falando, dos sufixos, para depois os prefixos. Os sufixos, eles são, assim como no português, palavrinhas que a gente coloca no início da frase e que dá outro sentido. Por exemplo, no português, a palavra feliz. Desculpa, gente. Feliz. Feliz, a palavra feliz. Se eu quiser falar que uma pessoa não é feliz, ou que ele é infeliz, eu vou colocar a palavra in no começo da palavra feliz, fica infeliz. No inglês, funciona da mesma forma. A gente sempre vai acrescentar uma palavrinha no começo da palavra que eu quero dizer. Por exemplo, a palavra happy. Se eu quiser falar que a pessoa não é feliz, eu vou colocar o unhappy, que é o U e o N na frente, fica unhappy. Eu vou citar agora para vocês esses exemplos aqui. Vocês estão vendo? Esses exemplos aqui, o a, o non, o un, o in, o this e o miss. O on, vamos começar falando aqui, o on, como eu estava dizendo para vocês, ele, no início da palavra, um sufixo, adicionando, por exemplo, a palavra happy, unhappy, fica infeliz, tá bom? A palavra agora non, eu vou utilizar a mesma palavrinha para vocês. Not happy, não é também feliz. Eles também servem para colocar também como avisos, por exemplo, non-smoke, não fume, entendeu? O non utilizado também em contrariedade, algo contrário, assim como todas as palavras que eu tô fazendo aqui, colocando aqui para vocês. Essa o a, por exemplo, a palavra moral, moral. Se eu quiser falar que uma pessoa é imoral, eu vou falar amoral, amoral. Aí vai ficar como sentido contrário. O in, a palavra in, por exemplo. A palavra in, se eu quiser falar que algo está, por exemplo, incorreto no português, porque a palavra correta é correct. Se eu quiser falar que algo está incorreto, eu vou falar incorrect. Vai ficar desta forma. A palavra this, por exemplo, se eu quiser falar que algo está conectado, connect. Se eu quiser falar isso, não está conectado, disconnect. A palavra fica desconectada, porque tem um this na frente. E a palavra miss, que também dá sinal de contrariedade. Exemplo, a palavra understand. Understand significa entendimento. Se eu colocar a palavra miss na frente, ela fica misunderstand, fica não entendimento ou incompreendido, tá? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os sufixos, sobre os prefixos. Os prefixos, gente, eles já têm um sentido, não vou falar o contrário, mas tem um sentido de mudar a palavra, inicialmente sempre no final de uma palavra. Eu vou começar falando para vocês agora de alguns exemplos como esses daqui, ó. Vocês estão vendo? Eu vou começar agora sobre as occupations. As occupations são as ocupações, os empregos, tá? E nela, eu adicionando ela no finalzinho da frase, por exemplo, eu vou colocar agora drive. To drive, dirigir. Se eu adicionar a palavra, o R no final, driver, fica como sentido que ele é um motorista. Não que ele está dirigindo, mas que ele é um motorista. Se eu quiser também colocar sing, a palavra sing, cantar, to sing. Se eu colocar a palavra R, fica singer, cantora. Esses são os exemplos, tá? A palavra lie. Essa palavra
Quando a gente quer colocar ela tem um sentido também de ação e pode ter um sentido também de adjetivo. Exemplo, a palavra careful, cuidado. Se eu colocar o L e Y na frente, carefully, fica como cuidadosamente, tá bom? Esse é um exemplo. Um outro exemplo também que pode ser muito utilizado é a palavra também quick, rápido. Se eu botar o L e o Y, fica quickly, rapidamente, tá bom? Vou citar também para vocês o sentido de full. Full significa cheio, ao pé da letra, uma tradução, full, cheio. Vou utilizar o mesmo exemplo, por exemplo, algo cheio, tipo, já sei, colorful. Color, que é cor. Se eu colocar a palavra full no final, fica colorful, fica colorido. Se eu colocar também a palavra, outro exemplo para vocês, power. Powerful. Power, poder. Se eu botar o full no final, fica poderoso, poderosamente, entendeu? Dá sentido de grandidade, poderosidade, isso mesmo para vocês, tá? Less. Se eu falei do full, significa cheio. O less significa menos, bem menos, tá? Exemplo, igual eu falei, power. Powerful, poderosamente. Se eu botar assim agora, por less, não é tão poderoso, tá? Assim. Ou também, painless. Pain, que é dor. Então, se eu botar o less, fica menos dor ou sem dor, tá bom, gente? Agora, o ship, a palavra ship. Ship significa algo em conjunção, algo em conjunção. Exemplo, a palavra relation. Relation significa relação. Se eu colocar a palavra ship na frente de relationship, fica como sentido como uma relação, um relacionamento. Já muda a palavra todinha para vocês. Tá bom? Assim como owner. O owner significa proprietário de um estabelecimento, algo, alguma coisa. Se eu botar a palavra na frente, ownership fica como propriedade, não proprietário, mas propriedade. Fica esse sentido para vocês, tá? E terminando também, agora falando para vocês, a palavra tune, que dá um sentido de ação. Por exemplo, celebrate, celebration, celebrar, celebração. Por exemplo, a palavra congratulation, ou seja, é para congratular, ou seja, quando uma pessoa quer parabenizar. Congratulation, parabéns, ou seja, uma coisa mais enorme, uma ação, é algo que está acontecendo. E também a palavra administration ou organization, organizar, organização, administrar, administração. E essa é uma dica que eu tô dando para vocês hoje, tá? Falando sobre sufixos e prefixos. Peço que vocês estudem, olhem mais sobre isso e fiquem com Deus, bons estudos, tá? Beijo!